Bom dia, pessoal. Mais um domingo, estamos aqui para fazer uma especialidade. E hoje nós temos um convidado muito especial e querido pelo nosso clube, que é o nosso pastor Jefferson. Pastor, já está por aí? Pastor? Bom, enquanto o pastor está entrando... o pastor está aí, ó, comendo Danone. Isso aí, pastor, tomando café da manhã. Então, vamos lá, para algumas orientações sobre a nossa profetisa da Igreja Adventista, que é a Ellen White. E é uma história bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Algumas orientações importantes. Vai ter prova ao final dessa live, e ela vai ficar o link da prova vai estar lá na descrição do vídeo. Então, assim que acabar a live, a gente já vai postar lá na descrição o link. E esse link só vai ficar aberto até o meio-dia de amanhã. Então, vocês vão ter aí um pouquinho mais, em torno de 24 horas aí para responder. Então, a gente vai lançar o link lá na descrição do vídeo e aí vai ter a prova lá e vai ficar disponível até meio-dia de amanhã, tá bom? Então, já pega papel e caneta aí e anota tudo que o pastor falar para você conseguir fazer a prova e tirar uma boa nota. Lembrando que você precisa tirar uma nota de no mínimo 7 para conseguir passar na prova. Então, pega o papel e a caneta e anota tudo para conseguir ir super bem na prova. Pastor? Bom dia! Bom dia, Raíssa. Tudo bem? Tudo certo, né? Graças a Deus. Estava aqui tomando um cafezinho da manhã. Que bom, né? Que é importante. Bom, a gente já tá com transmissão ao vivo lá pro YouTube, então a galerinha já tá te vendo, tá bom? E aí a gente pode começar. A gente pode fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, então. Vamos orar, então, galerinha, bora. Senhor Deus Eterno Pai, obrigado, porque mais um domingo o Senhor dá pra gente. E é um domingo bem especial, porque hoje a gente vai ouvir dessas coisas, né, de revelação, de iluminação, falar sobre inspiração, especificamente sobre a vida e a história, né, da irmã Ellen White, na qual a gente acredita, né, que o Senhor inspirou e fez nascer um movimento, Pai, um movimento de pessoas que esperam Jesus voltar. Desse movimento veio o Clube de Desbravadores. Então a gente agradece muito por isso. E a gente pede que o Senhor guie, né, essa reunião e toda a molecada, todo mundo que está vendo aí, que o Senhor abençoe, e não só eles, as casas deles e as famílias deles, mas o clube, a direção do clube, Raíssa, Stanley, todos os envolvidos. Então dá para a gente paz? É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Muito bem, tá bom. Posso tomar então, Raíssa? Posso? Pode mandar lá? Então tá bom. Então, muito bem. Então, ó, gurizada, só um pouquinho. Eu vou fechar aquela porta ali, ó, tá? Porque eu falo alto, daí as meninas vão ficar incomodadas. Só um pouquinho. Pronto. Fechei. Muito bem, vamos lá. Gente, então, assim, ó, eu já mandei uns vídeos aí para a Andrea, tá? Que ela pediu, falando sobre a questão de inspiração, iluminação e revelação, tá bom? Eu não sei se você recebeu, tá? Eu não sei se você manjou lá a ideia do que foi que eu mandei também, entendeu? Mas eu espero que você tenha entendido a coisa toda lá, tá bom? A gente mandou para você ter uma clara ideia, né, do que são esses termos aí. Mas é como eu falei, eu não falei especificamente sobre algum caso, ou não falei também as maneiras, né,
como Deus ele se revela e tudo mais, tal. Eu só esclareci o termo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Aí, se você não recebeu, aí reclama com a Andrea, tá? Aí pede para ela, tal, né? Ou pede para a Raíssa também, não sei. Eu já paguei tudo. Eu apago, eu tenho vergonha. Você tem vergonha quando você se grava? Eu tenho também. Tipo, ó, eu falando agora, só tá eu aqui, a Raíssa ali e a foto do Stanley aqui. E eu acho mó estranho. Eu nem sei para que eu tô falando, tal. Mas que bom que você tá aí, tá bom? E vamos aprender um pouco mais, beleza? Então vamos lá. Quero falar da irmã White, tá? Hoje, porque para nós e para nossa igreja, para a identidade da igreja adventista, ela foi e é muito importante, né? Porque ela está baseada nessa coisa toda aí de revelação, de inspiração, de iluminação. Essa irmã chamada Ellen, o nome de solteira, né? Ellen Gold Harmon, né? E aí, depois de casada, então, Ellen Gold White, né? Então, a gente vai falar sobre ela hoje, tá bom? Então, vai anotando aí o que eu vou te contando, beleza? Eu vou começar falando de uns pontos importantes da história da irmã White. Então, o primeiro ponto importante é da data de nascimento dela, tá? Então, isso aí é muito importante, tá? Anota aí, então. A irmã White, ela nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gohan, Maine, né? Esse é o nome da cidade e do estado dos Estados Unidos que ela nasceu, tá? Então, Gohan é Gorham, tá? Gohan, tipo, quase Gotham da série, tá ligado? Só que põe um R no lugar do T, tá bom? Então, ela nasceu em Gohan, no Maine, tá bom? Maine é Maine, né? Você tá ligado como escreve. Mas a data é muito importante. Então, ó, nasceu, escreve aí, 26 de novembro de 1827, tá bom? A dona Ellen White. E ela possuía uma irmã gêmea, tá? Era Ellen e Elizabeth. Ellen e Elizabeth, Ellen e Elizabeth, tá bom? Você tá anotando aí, eu sei que você tá anotando, né? Então eu vou falando e você vai colocando. A Ellen White nasceu em 26 de novembro de 1827. Ela possuía uma irmã gêmea, tá bom? A Elizabeth, ela nasceu na cidade de Gorham, no Maine, né? Lá nos Estados Unidos, tá bom? Aí, então, ela nasceu, eles eram presbiterianos, né, de família, ela foi crescendo e tal, e aos 9 anos de idade, a Ellen White sofreu um acidente, né? Fala um acidente, não foi um acidente, não. Foi uma tentativa de homicídio. Mas pior que foi, porque uma... desculpa, só um minuto. Vamos lá. Uma coleguinha, né? Bem assim, invejosa, né? Então, pegou uma pedra e largou, né? Jogou uma pedra na Ellen. E aí a pedra veio assim e pegou bem no narizão dela, só, pô, né? E isso aí quase acabou com a vida da Ellen, porque ela ficou muito mal. Por conta disso, ela teve que parar estudos, né? Uma vez, até eu vi, e que a menina ficou muito arrependida, que a menina ia ajudar a Ellen, né, para tentar escrever e tudo mais, mas isso afetou muito a coordenação motora, as capacidades da irmã White, né? 9 anos de idade, olha só, né? Muito bem, isso aí é importante você saber também, tá? Então você anota dessas coisas, que aos 9 anos a irmã sofreu um incidente que mudou muito a vida dela, tá? Deixou ela bem capacitada, assim, para várias atividades e tudo mais, fisicamente, tá bom? Mas aí, o tempo passou, e aos 14 anos de idade, aos 14 anos, a Ellen White, ela entregou a vida a Jesus, ela foi batizada, tá certo? Foi batizada, com idade de 14 anos. Isso é importante você saber, você anota aí também. Bom, nesse meio tempo, você sabe que também surge o millerismo, né? Foi Guilherme Miller, tal. Você sabe que ele estudou a Bíblia, ele, por volta lá de 1820, ele tinha muita dificuldade, assim, em lidar com essa mensagem, porque era uma coisa nova, né? O que ele tinha achado, tal, com respeito à profecia, e ele tinha muito receio de passar isso para frente, né? Ele levou 13 anos, gente, 13 anos, né? Para poder, então, começar a pregar
sobre a vinda de Jesus e a mensagem que ele, então, julgou ser importante e ser verdadeira, né? Então, ele levou muito tempo, mas então, lá em 1830 para frente, acho que 1831, mais ou menos, ele vai começar a pregar. Começa a pregar e tal, sobre as questões da volta de Jesus, tá? E esses mileritas, você também sabe, eles criam que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, tá? Várias pessoas de várias denominações se juntaram a esse movimento, de muita igreja. Nos Estados Unidos, e a gente está falando nos Estados Unidos, onde tinha, tipo, pouca gente, sabe? Hoje, os Estados Unidos tem mais gente que o Brasil, mas antigamente, né, os Estados Unidos colonizado, tal, pouca gente vivia lá. Isso estou falando em 1 milhão, tal, 2 milhões, sei lá, a gente pode achar depois, mas é bem pouquinha gente. E desses aí, mais de 50 mil pessoas aguardaram a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Só que a gente sabe que teve um baita de um desapontamento, porque Jesus não voltou naquele dia, né? Mas eu quero que você saiba que desse movimento, tá? Desse movimento millerita, né? Esse foi um movimento já considerado adventista, né? Porque esperavam a segunda vinda de Jesus. Um monte de gente de um monte de religião estava ali. Não era tipo pessoas convertidas já ao adventismo, tá entendendo? Não ao adventismo que a gente conhece, mas eram pessoas que aceitavam que Jesus estava voltando, só que tinha gente presbiteriana, batista, metodista, uma igreja que eles chamam Conexão Cristã, né? Ellen White era dessa igreja, a Tiago White era dessa igreja, né? Enfim, tinha gente de todo tipo de religião. Aí eles se juntaram nessa crença, mas aí Jesus não voltou, tá? E aí esse dia ficou conhecido como o grande desapontamento, o dia do grande desapontamento, tá bom? Então, anota isso aí. Qual foi o dia do grande desapontamento? Foi 22 de outubro de 1844, tá bom? Daí você não pode esquecer, tá? Bom, depois disso aí, pouco tempo depois ainda, Deus deu para Ellen White a primeira visão dela. Ela não foi a primeira a ter uma visão, tá? É, tipo, depois dessa época. Porque, pelo que a história relata, teve mais dois camaradas aí. Aqui eu deixo uma mensagem para você, desbravador. Olha só. Antes da Ellen White, teve dois camaradas que tiveram a visão e que não passaram, não pregaram e perderam a sua vez, né? E aí a irmã White aceitou, ela foi à frente, ela falou, ela pregou e ela escreveu, né? Então, a Deus é um chamado para todos nós, a gente não pode perder a chance de ouvir a voz de Deus, tá? Então, olha só, Ellen White ela teve a sua primeira visão e ela teve mais ou menos mais de 2.000 visões e sonhos proféticos, tá? E ela escreveu sobre eles, né? Quando ela teve a primeira visão dela, ela tinha 17 anos. Filhão, eu sei que você tá anotando, né, cara? Por isso que eu tô indo rapidão, tá? Eu quero que você anote aí, tá bom? Ela tinha 17 anos quando ela teve a primeira visão, tá? Em 1846, então, depois de ter conhecido, né, e ter cortejado, né? É assim que as coisas eram no passado, né? Não tinha namoro, tinha corte, né? Então, depois a corte, né, das famílias se entenderem, né, tal. Aí ela casa com Tiago White. Tiago White, certo? Com o seu Tiago White e então passa a se chamar Ellen Gould White, né? Muito bem. A dona Ellen G. White. Ellen G. White. Depois disso aí, eles tiveram 4 filhos. Eu vou falar o nome deles, tá, para você, porque é importante você anotar isso aí, tá bom? São nomes americanos, mas eu vou te falando aqui, você vai ter que anotar aí do teu jeitão, beleza? O primeiro filho foi o Henry, tá? Henry, tipo Henry. A molecada que gosta de futebol sabe quem foi o Henry, é desse jeito que se escreve. É, é o Henry em inglês, tá? Henry, tá? Henry Nichols. Tipo Jack Nicholson, né? Só que esse sem o som, né? É só Nichols. Nichols, beleza? Henry Nichols, o filho do casal. O outro foi o John Herbert. Pegou aí? John Herbert. E aí, John, você tá ligado, né?
J-O-H-N, né? John, né? E o Herbert é H-E-R-B-R-T, tá bom? Herbert, John Herbert. O primeiro, Henry Nichols. O segundo, John Herbert. Beleza? Pegou? Então, vamos lá. O terceiro filho foi o James Edison. Esse ficou mais fácil, né? James. James Edison. Para nós, né? Fica mais fácil. James Edison, tá bom? Pegou aí? Anotou? James Edison, tá bom? E aí o quarto filho foi o seu William, né? Esse ajudou muito no evangelho, teve um período difícil. Esse daí foi o William, viu? Tá bom? Anotou todo mundo aí? O Henry Nichols, o John Herbert, o James Edison e o William, para ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá então. Bom, em 1855, Ellen White e o esposo foram morar em Battle Creek, tá? Battle Creek é Battle Creek, tá? Se você quiser anotar, tá bom? Bom, e esse lugar ele se tornou o centro do Adventismo. A casa do irmão White, por exemplo, até hoje é preservada lá e tudo mais, né? E aí, um pouco depois, alguns anos depois, em 1863, isso aqui é importante, brother, você ter na sua mente, no seu coração, cara. Esse foi o ano, então, que a Igreja Adventista foi, foi formalizada. Depois de 1844, o povo que ainda cria que Jesus voltaria e que tinha alguma coisa errada, não era possível, que não ficou desapontado e chateado e desmotivado, esse povo continuou a estudar a Bíblia. Então, olha só, 1844, 1854, quase 20 anos depois, é que a igreja adventista ela é organizada, formalizada, entendeu? Foi só em 1863, brother. Beleza? Aí foi feita uma associação, né, de pessoas e a igreja foi então organizada. E nesse ano também que outras coisas importantes acontecem, por exemplo, escola sabatina, cara, né? É aí que ela é também organizada, tal e tudo mais, tá? Bom, aí depois disso, o Tiago White morre, e ele morre precocemente, até tanto trabalhar, irmão White fala que ele trabalhava muito e não cuidava da saúde, né? Então, acabou também. Trabalho é uma coisa boa, mas a gente tem que dosar também, né? Tudo na vida. E aí, a irmã White, ela foi enviada como missionária. Ela foi para vários lugares. Aqui até fala, né? Argentina, Inglaterra. Ela foi enviada para Austrália, né? A irmã White, ela trabalhou bastante fora. E aqui eu abro até um adendo. Você anota o nome aí, tá? Dos países também, é importante, tá bom? Mas eu abro até um adendo aqui para você, que você veja, a igreja organizada, o pastor Tiago White foi líder da igreja um bom tempo, Ellen White uma profetisa da igreja, mas vocês vejam que os líderes muitas vezes mandaram Ellen White para fora, assim, muitas vezes assim por desavença. Sabiam disso? E a irmã White sofreu. Só que Deus sempre usa, viu, gurizada, de situação adversa para ele fazer uma bênção. Porque, por exemplo, né, desses países que eu citei, a Austrália, ela foi muito abençoada com a presença da irmã White, o crescimento da pregação se deu pela presença dela lá. Então, foi uma coisa que ela talvez não tenha entendido tanto na época, mas quando ela foi, trabalhou, depois voltou, né? Voltou com bons frutos, bons resultados. Isso aí foi uma benção, tá bom? É importante a gente saber disso aí. A história da igreja é fantástica, gente. Tá? Então, anotou o nome dos países? Argentina, Inglaterra, Austrália, isso aí tudo é importante para você saber, tá? Ellen White, então, viu sua última conferência geral. A conferência geral é uma reunião da Igreja Adventista, né, das lideranças do mundo inteiro. É fantástico, né? Esse ano agora seria a nossa. Eu iria até, eu estava com plano de ir, mas duas coisas atrapalharam. Primeiro foi o Covid, né? Todo mundo viu. E segundo foi o visto. Me negaram, pô. Negaram o visto para mim, rapaz. Nossa, eu fiquei com uma raiva. Nem música em inglês eu tô ouvindo. Tanta raiva desses caras. Muito bem. Passou isso já, né? É, ela, então, estava com 80 anos de idade, então isso é importante. A última conferência dela
foi em 1909, ela tinha 80 anos a veinha, tá? E ela já estava bem debilitada. A irmã White, ela vai morrer, vai falecer com 86 anos. Ela vai morrer em 1915. Esse foi o ano que ela faleceu, tá bom? 1915, beleza? Você colocou aí? Você anotou tudo? Então, beleza. Agora eu quero falar para você do teste de um profeta, tá bom? Como que você testa para saber se um profeta ele está de acordo com a Bíblia e tudo mais? Aí você pode perguntar assim, tá, pastor? Profetas são só do tempo bíblico. Eu não acredito. Bom, mas a Bíblia ela cita o dom de profecia, né, como possível, né? E a Bíblia também cita nos estudos que você já deve ter feito, tal. Os estudos bíblicos eles apontam que seria algo específico lá da igreja do tempo do fim também, tá? Está em Apocalipse, é bem claro ali, tá bom? O testemunho de Jesus, tá? Isso mostra a identidade da igreja adventista. É um bom estudo aí, se vocês tiverem dúvida, a gente faz depois, tá? Mas, então, para saber se um profeta é verdadeiro ou não, aí a gente tem que testar pela Bíblia, tá? A Bíblia mesmo, ela diz pra gente. Então, primeiro verso que pode mostrar se um profeta ele está de acordo com a Bíblia ou não. Pode ser verdadeiro ou não. É Isaías 8:20, tá, filhão? Tá com a tua Bíblia aí? Você está com a Bíblia aí? Ah? Então, você abre a sua Bíblia. Eu vou pegar a minha aqui, tá? Isaías 8:20. E você anota esse verso, viu? E decora isso, não esquece nunca mais, tá? Eu vou abrir aqui, ó. E Isaías 8:20 fala assim, ó. Tá numa linguagem mais atual, tá? Mas fala assim, ó. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Então, aqui, ó, se você pegar uma outra versão, você vai ver, vai falar assim, ó, a lei e aos profetas, né? Se não falar assim, jamais verão a alma. É, o que o verso quer dizer assim, se a pessoa que está profetizando, ela fala em conformidade e aí o que o profeta diz aqui, ele cita a lei e os profetas, ele estava citando a Bíblia da época, né? O Tanar, né? Que era desde o Gênesis até o livro de Malaquias, tá? Então, toda a Bíblia é conhecida. E, na verdade, em Isaías, na verdade, o que ele cita mais é até a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois foram se juntando, agrupando outros livros, né? O livro de Salmos, né? O livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E aí foram surgindo outros profetas, né? Também junto com Isaías e após Isaías. Então, você veja que a Bíblia ela estava em construção, mas já tinha um conhecimento do que era a Bíblia, do que era o conjunto de livros sagrados, né? E aí o profeta ele fala, se for em conformidade com profetas que já falaram, com aquilo que então tá tudo certo, tá bom? Então, esse aí é um primeiro requisito, tá? Nunca um profeta pode contradizer a Bíblia, tá bom? Nunca pode contradizer a Bíblia, a lei e os profetas, tá legal? Bom, segundo princípio, que está lá em Mateus 7, de 15 a 20. Você está com a Bíblia aí? Vamos ver quem acha primeiro, eu ou você? Mateus 7, 15 a 20. Achou? Eu não achei ainda. E agora, você achou? Diga amém. Não achou? Diga misericórdia. Eu achei. Ah, ganhei, perdi. Vamos ver aqui, ó. Mateus 7, 15 a 20. Olha só. Cuidado com falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, você entendeu esse verso? A segunda coisa aqui, ó, que está falando, né? Para você, então, tomar cuidado nos sinais, né? Se o profeta fala com respeito àquilo que Deus quer ou não, se ele é verdadeiro ou não, são os seus frutos.
Se o camarada é bom e a vida dele atesta isso, beleza, pode continuar. Vamos ver se vai continuar nos outros pontos, né? Agora, se ele não tiver caráter, entendeu? Não tiver moral, aí é difícil. Aí fica bem difícil, tá bom? Então, segunda coisa são produzir bons frutos, tá? E observar o seu caráter. Preste atenção a essas coisas, tá bom? Que eu vou frisando para você. Observando o caráter, produção de bons frutos. O terceiro elemento, meu amigo e minha amiga, está em Jeremias 28:9. Vamos lá, vamos ver quem acha. Vamos ver. Jeremias, vai lá. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Ai, meu Deus. Jeremias 28:9. E aí, alguém já achou? Eu não achei ainda. Eu estou correndo, hein? Achei. Vamos lá. Jeremias 28:9. Tá aí? Tá acompanhando? Vamos ver o que fala aqui, ó. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Ai, que legal! O cumprimento das predições, amigos, tá? Então, quando as suas profecias se cumprem, aí você percebe. Aí você vai falar, tá, pastor, mas e antes? Como que eu consigo saber? Não consegue. Você tem que esperar cumprir, né? Você espera se cumprir. É uma das coisas, olha só, presta atenção. Lembra bem do que eu falei para você, tá? Não contradiz a Bíblia, tem um bom caráter, né? Produz bons frutos e também quando cumprem-se as suas predições, tá? É um profeta verdadeiro, você vai reconhecer também quando se cumprem as suas predições, beleza? E aí, por fim, então, nós temos aí 1 João 4, de 1 a 3. Não é o Evangelho de João, e são as cartas de João, quase no finalzinho lá, tá? 1 João 4, e aí vamos ver se eu acho aqui, de 1 a 3, tá? Eu tenho Pedro ainda, vamos a João, 1 João 4, de 1 a 3. Acompanha comigo então, tá? Vamos lá. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Então, aqui o último fator, tá? O profeta verdadeiro, ele vai atestar de que Jesus é o Filho de Deus, tá bom? Ele nunca vai dizer o contrário, nunca vai falar assim que Jesus foi um profeta apenas, né? Ou que Jesus foi um ser criado por homem, tá? Ele vai atestar que Jesus é Deus, é 100% homem e é 100% Deus, tá? Então você não pode esquecer dessas coisas, tá bom? Os profetas de verdade eles vão amar a Deus e a Jesus, tá? E vão testemunhar dessas coisas. Tá certo? Beleza? Então tá bom. Então agora, presta atenção. Eu vou ditar para vocês aqui com respeito ao o que é inspiração, tá? Numa boa definição, tá bom? E aí você vai escrevendo aí, tá certo? Pode ser? Então, agora a gente vai falar do que é inspiração e você vai escrever aí, tá bom? Então, comece a escrever o que eu vou falar. Ó. Cremos, tá anotando aí? Você tá esperto, cara? Você nem tava com a caneta na mão, né? Mas olha só, cara. Anota no celular aí. Cremos que o Espírito Santo. Vai lá. Escreve aí. Vou te dar um tempinho. Cremos. Ó. Que o Espírito Santo. Escreveu? Vamos lá. Inspira o profeta. Tá escrevendo? Escreve aí, cara. Inspira o profeta. Tá? Escreveu? Cremos que o Espírito Santo inspira o profeta, vírgula, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes.
Muitas vezes, tá bom? Muitas vezes, por meio de, por meio de, por meio de. Cremos que o Espírito Santo inspira o profeta, vírgula, muitas vezes por meio de uma visão, uma visão, uma visão, ou sonho, ou sonho. Não é o sonho de padaria? Não é o sonho com o jacaré? Sonho de Deus, tá bom? E não é aquelas besteiras também de sonhar com dente, que vai morrer, que sonhou com não sei o que, vai ganhar dinheiro, que sonhou com não sei o que lá, que não sei o que, entendeu? Nada a ver, tá? Escreveu? Cremos que o Espírito Santo inspira o profeta, vírgula, muitas vezes por meio de uma visão ou sonho. Ponto final. Chamamos isso de, entre aspas, inspiração. Inspiração. Tá bom? Chamamos isto de inspiração. Tá vendo? Inspiração de pensamento. Fecha aspas. Tá? Chamamos isto de inspiração de pensamento. Inspiração de pensamento entre aspas. Bom? E aí vamos para a frase final. Tá anotando aí? Diga alguma coisa para mim. Fala alto. Não tô te ouvindo. Terminou não? Senão eu vou comer meu iogurte. Última frase, ó. O profeta, então, usa suas palavras próprias para transmitir. Então, ó, o profeta, então, usa suas palavras próprias, ou próprias palavras, você que decide, para transmitir, transmitir, tá? A outros, para transmitir a outros as mensagens de Deus. Acabou. Anotou aí? As mensagens de Deus. Cremos que o Espírito Santo inspira o profeta, muitas vezes, por meio de uma visão ou sonho. Chamamos isto de inspiração de pensamento. O profeta, então, usa suas próprias palavras para transmitir a outros a mensagem de Deus. Ponto final. Se anotou? Daí é importante, cara. Tô te dando a letra, irmão. Depois você não vai passar e vai falar, ah, pastor, não me ajudou. Anotou? Tá bom. Vou confiar em você. Então vamos lá. Olha só. A gente não acredita, tá? Nós, adventistas do sétimo dia, nós não acreditamos que Deus dita palavras exatas aos profetas, tá? Isso não poderia ter acontecido. Deus não fez igual eu fiz com vocês aqui, tá? Deus não dita coisas. Entendeu? Então a Bíblia não foi escrito assim, Deus falou, né? Moisés escreve aí no princípio, assim, Moisés escreve aí no Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Haaretz vai tá, né? Aí continua. Então ele não fez essas coisas. Ele não falou no princípio criou Deus. Aí o Moisés, espera, Senhor, repete de novo. No princípio, não foi assim, tá? Como é que foi? Deus, então, ele inspira, ele, na verdade, é o que eu falei no vídeo, ó, a palavra inspirar, né? No grego é theopneustos, né? É sopro de Deus, é o sopro dele. Ele sopra a ideia. E aí o cara, ô louco, cara, que ideia! Escrevia com a
as palavras dele, tá bom? Então, a gente não crê que Deus dita palavras. A inspiração não foi ditada, né? Cremos que o Espírito Santo inspira o profeta, muitas vezes através de sonhos e de visões. Escreva isso. A gente acredita que a inspiração é por sonho e visão, muitas vezes, tá? Também. Não é só isso, mas também, tá? O profeta, então, usa suas próprias palavras para transmitir a outros a mensagem de Deus, tá certo? Então, as maneiras, teriam outras maneiras, né? A Bíblia é uma prova disso, sabe? De um livro escrito com inspiração de Deus, mas que, né, teve sonho, teve visão, teve Deus falando, né? Teve o próprio de Deus, dedo de Deus escrevendo, teve pesquisa, teve a, ui, a procura, né? A pesquisa, como que é o que o detetive faz? Ficou fuçando lá o Lucas, né? E aí, então, também é uma forma de inspiração, tá bom? Mas uma das principais sonhos e visões aí. Mas Deus não ditou, até porque a Bíblia tem um monte de erro. Erro de, não só de grafia, viu? Porque do que se tem de escritos antigos da Bíblia, das cópias, né? Dá para perceber, assim, que, né, o que Pedro escreveu, o que João escrevia, era horrível, assim, a grafia terrível, né? Um grego koiné, né, comum, muito chulo, né? E aí você já pega os textos de Paulo, você vê que o cara escrevia de terno, irmão. Coisa boa mesmo, né? Tá bom? Mas cada um, dentro da sua realidade, escrevendo como podia, e alguns erraram, como Mateus, lá no fim do livro de Mateus, tem uma passagem que ele fala, né? O profeta fulano escreveu, aí você vai ver, não foi o profeta fulano. Mateus foi falar de cabeça e errou, tá? Então Deus não ditou, mas na inspiração de Deus, o cara, eu vou citar lá a profecia do profeta, né? Aí citou a profecia, citou certo, mas errou o profeta, entendeu? Então vai ter essas coisas aí. Mas nada disso que influencie, porque pelo contrário, gurizada, até ajuda, sabia? Esses erros assim do autor, né, de quem escreveu a Bíblia, isso até ajuda a gente, porque isso mostra que Deus não se preocupou em corrigir, ou as pessoas que copiaram não se preocuparam. Aí você podia falar, a Bíblia é um livro, então, que os outros alteraram, ó, é tudo perfeito, ó, não tem nada errado, que coisa, né? Coisas feitas por homem, né? Numa época daquelas, e não tem nada errado, ou louco, né? Mas tem. E ninguém mudou, porque a Bíblia não se muda. Beleza? Bom? Muito bem. Vamos então, caminhando ao final, meus amigos. Hein? Você também quer comer um iogurtinho, né? Vamos falar de Ellen White e a Bíblia, tá? Será que ela cumpriu? Será que Ellen White é de verdade ou não? Vamos ver. Ó, quando em visão, Ellen White levantou várias vezes a Bíblia. Ela ergueu, não estou falando só de erguer. Você sabe que a primeira visão dela lá, ela pegou uma Bíblia de 5 quilos, né? E ficou um tempão lá, paradona, assim, o olho estatelado, sem respirar, e segurando a Bíblia aqui, ó, para cima. Ela que, como eu te falei, né, por causa da pedrada, não tinha muita força e tal, mas ficou com aquela Bíblia na mão e tal. Mas ela erguia a Bíblia, erguia, assim, moral, entendeu? Ela sempre colocava a Bíblia para cima, cara, para cima, né? E ela citava os textos, né, bíblicos e falava da importância da Bíblia, tá bom? Então presta atenção, os escritos de Ellen White nunca não foram dados para isso. Nunca foi dado o escrito para Ellen White para substituir a Bíblia. A Bíblia é insubstituível, jovem, tá? Guarda isso na mente e anota aí no seu caderno. Bíblia é insubstituível e Ellen White não foi dada para substituir a Bíblia. Tá? Tá bom? Pegou a ideia? Tá bom. Então, ela demonstrou que seus escritos eram, como ela mesma diz, né?
o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres a uma luz maior, tá? Então, você tem a luz da Bíblia, né? Mas você tem um povo todo em escuridão, no meio de uma floresta, que não consegue achar, né, a luz. Então, os escritos de Ellen White são aqueles que vão ajudando a pessoa a iluminar o caminho ali até ela ver, nossa, aquela claridade aí, ela pá, vai até a Bíblia, tá bom? Então, seus escritos nos foram dados para exaltar e honrar. Então, exaltar e honrar. Você está anotando, né, cara? Os escritos da irmã White foram dados para a gente para exaltar, pastor, e para honrar a Bíblia. Tá? Complementa a Bíblia. Agora você vai falar assim, ah, pastor, mas isso não é perigoso? Isso não é perigoso. Você terá algo a mais do que a Bíblia. Tal. Aí eu pergunto para você, você acha que Deus inspirou apenas os autores bíblicos e os livros que estão na Bíblia? Você acha isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que você acha? Sim, não, talvez, não sei, pastor. Eu vou falar para você, viu? Com certeza, Deus ele continua inspirando, assim, sabe, muitas pessoas, né? Em muitas das suas ideias. É, como, por exemplo, a música, né? A música é uma forma que eu vejo que Deus se utiliza bastante, né? Para pessoas falarem das suas verdades, sabe? Isso é muito bacana. Para ele se revelar, né? Se revelar. Agora, quando a gente para pensar no cânon bíblico, né? Nos livros inspirados ali, aceitos pela comunidade cristã, então, você fala, ah, pastor, então Ellen White é como a Bíblia? Ellen White não é como a Bíblia. A Bíblia é autoridade em tudo. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, que os livros da irmã White, eles são como os livros da Bíblia inspirados. Ai, pastor, é muito difícil aceitar isso. Não é difícil. Perceba só. São livros inspirados, mas que não estão na Bíblia. Não estão. Entendeu? Então não tem a sua importância como a Bíblia, porque não estão na Bíblia. Mas são inspirados por Deus. São verdades também. Você quer um exemplo? Muito bem. Então, o livro de Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, tá? Só para te esclarecer isso aqui. 1ª e 2ª Coríntios estão na Bíblia, certo? Certo, pastor. Mas os estudiosos, eles sabem, né, os teólogos, tal. Paulo não escreveu apenas 2 cartas aos Coríntios. Você sabia disso? Não, pastor. Pois é, ele escreveu 4 cartas aos Coríntios, tá? As que a gente tem na Bíblia são a 1ª e a 3ª. A 2ª e a 4ª se perderam. Mas eu te pergunto, Paulo foi um autor inspirado por Deus, sim ou não? Sim, pastor, beleza. Foi inspirado por Deus. Será que essas cartas que ele escreveu também não foram da parte de Deus para as igrejas? Também não foram inspiradas por Deus? Foram ou não foram? Ah, pastor, talvez tenha sido. Ah, eu também acredito. Paulo era um cara inspirado por Deus. Bom, e por que que essas outras cartas não estão na Bíblia? Por quê? 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 Se perderam. Não foram aceitos. Por que não estão na Bíblia? Não estão na Bíblia porque Deus não quis, cara. Deus não quis. Acabou. Agora, é claro que se fossem encontradas, seriam estudadas, tal, e seriam bem importantes. Mas não estão na Bíblia. Não foram aceitas no cano. Se perderam, tá? Ellen White é um livro inspirado por Deus que não está na Bíblia, tá? Nós aceitamos, nós lemos e aceitamos os conselhos, mas não está na Bíblia. A palavra final sempre da Bíblia, tá bom? Ficou mais ou menos aí? Se tiver dúvida, vai mandando aí, ó. Manda pro Estevam, pro Stanley e pra Raíssa aí. Vamos pegar no pé do Stanley agora, que chama de Estevam, né? Manda pro Stanley e pra Raíssa que eles respondem, tá bom? Eu nem vou me preocupar, eles mandam bala, tá? Muito bem, então vamos lá. Tem uma gravura, eu não sei se eu vou conseguir mostrar-vos, né? De uma das, de umas da, de uma ah, das visões de Ellen White, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui. E eu vou colocar aqui para você. Eu não sei se o pessoal tem aí, mas eu acho que não, né? Vamos ver aqui, ó. Isso, visão de Ellen White. Então, eu acho que a gente vai achar uma gravura muito conhecida. Essa aqui, ó. Mas eu não sei se a gente vai conseguir observar totalmente ela.
Vamos ver. Aqui, ó. É do caminho estreito. Vê se você consegue enxergar aí, ó. Tá vendo aqui? Ó, Jesus, né? Aí tem um povo todo aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó, andando por um caminho estreito, tá vendo? Então, a irmã White teve essa visão, uma visão muito bonita. Você vai poder encontrar nos seus livros, tá? Pode colocar aí o Cristo do Caminho Estreito, tá bom? E você vai encontrar dessas coisas aqui, tá? Dessa visão da irmã White. E eu vou falar dela, tá? Essa gravura, ela representa o caminho de um cristão e como tudo é possível com Jesus, tá bom? Você pode encontrar também a história do início da nossa igreja, tá? É, esse daí essa foi uma das primeiras visões da irmã White, e é interessante porque quando você lê, ela fica muito preocupada quando ela vê essa visão, né? Essa primeira visão, né? E tudo mais. Então, esse diagrama ele é muito conhecido, ele está espalhado por todo mundo, né? No Centros White também, tá bom? Tem mais de 9 metros de comprimento e foi pintado por um artista, ó, o Alfred Lee, que concluiu a pintura em 91, tá? O original está, claro, né, lá nos Estados Unidos, no Centro Ellen G. White, né, da Associação Geral, lá em Maryland, né, Washington, tá bom? E aí você vai encontrar dessas coisas quando você for passar as suas férias lá, tá bom? Para Ellen White, Jesus sempre foi o centro de tudo, o que ela escreveu e disse, tá? E essa pintura é especial porque não importa o ângulo em que você olha, Jesus está sempre olhando para você, tá bom? Muito bem. Outras coisas a irmã White descreveu e aconteceram. Aí, obrigado, gente. Oh, que bonito, olha só, tá? Aqui você vai encontrar, então, ó, o povo de Deus todo caminhando. Olha aí que coisa linda, né? Alguns sendo ajudados. A irmã, você vai perceber, talvez chegar. Bom, não dá para ver, não. Tem uns que vão caindo pelo caminho, tem uns que querem voltar, sabe? É uma gravura, rapaz, que faz você pensar na vida, viu, filho? Porque a nossa caminhada é assim, cara. A gente anda em caminho estreito, se não for pela mão de Cristo, a gente cai ou quer voltar. Se quiser andar pelo caminho largo, também é igual a Bíblia fala, cara. Entendeu? Você pode ir, mas a mão vai estar dada com Satanás, meu irmão. Eita lasqueira, né? Deus o livre, tá bom? Muito bem, tá? Tem outras coisas que você pode encontrar depois, tá? Que eu vou citar aqui para você e você depois vai dar uma boa olhadinha, né? A questão de coisas que Ellen White coloca, né? Como cumprimento de profecia, como, por exemplo, a queda das estrelas, tá? Que vai acontecer lá em 1700 e tanto, eu não sei bem a data ali, mas é tudo em 1700 e alguma coisinha. A queda das estrelas, a lua se tornando em sangue, que são coisas que a Bíblia traz, e Ellen White só aponta o cumprimento, tá bom? É, visões de Jesus no santuário celestial. Essa é uma visão interessante porque não foi Ellen White quem teve. A visão de Jesus no santuário celestial foi tida por um homem chamado Joseph Bates, que é um dos fundadores da Igreja Adventista, né? Joseph Bates, deixa eu ver. Eu acho que é o Joseph Bates, mas foi no meio de um milharal. É mais fácil encontrar dessas coisas pelo milharal. Eu estou com mais certeza do milharal do que do homem que teve a visão. Mas eu acho que foi o Bates, eu acho que foi. Então, ou o Irã Edson. Ixi, não sei mais. Ou é o Irã Edson ou é o Joseph Bates, tá? Você vai encontrar, né? Eu com o nome eu sou terrível, né? Então, mas foi no milharal, tá? Uma visão do milharal, então que o camarada vê Jesus passando no santuário celestial do santo para o santíssimo, tá? Isso aí é interessante, gurizada, porque lembra que eu falei do movimento millerita? Então, o movimento millerita acreditava que Jesus voltaria em 1844. Fizeram as contas, profecia de Daniel 8:14, tá? Tudo isso, cara, é muito legal. Mas depende de você. Se você não gostar de estudar, então vai lá, vai jogar videogame, vai ver Netflix, e aí ficar nessas balelas aí, essas bobagens. Agora, se você gosta de estudar, pega a Bíblia lá, cara, dá uma olhadinha, dá uma olhada nessas profecias,
tá? Procura o livro, pede para o Stanley lá, ó, o Mistério da Profecia, tá? Fala dessas coisas. Fala desses cumprimentos proféticos, tá? E aí lá em Daniel 8,14 fala sobre 2.300 tardes e manhãs, purificação do santuário. E é isso que deixou esses caras, sabe, encafados assim. Eles pensavam, tá, purificar o santuário, o que que é? Daí o Guilherme Miller, é a volta de Jesus, tal. Então, e não foi, né? Acabou não sendo. E essa visão é importante de Jesus no santuário, porque mostra Jesus, então, passando como no santuário da terra, o sacerdote passava para o lado do Santíssimo, né? E Jesus fazendo isso também. Então, é muito legal, tá bom? A questão dos 3 anjos aqui que fala, as 3 mensagens angélicas, né? Da qual nós somos incumbidos, né? De passar, né? A terceira mensagem, muito importante também. Parábola do bom samaritano. Eu vou falar só para vocês sobre essa parábola assim, ó, para a gente percorrer aqui, tá? Procura uma música, cara, tem uma música massa. Acho que é Anderson Freire, velho. Muito legal, cara. Bom samaritano. Mó legal. Depois você joga aí no seu. Para de ouvir esses funk, viu, moleque? Caramba. Vai ouvir coisa boa aí, ó. Procura o bom samaritano, tá? Muito legal, muito 10 mesmo, tá bom? Bom, navio missionário Pitcairn, isso aí foi o navio do seu Joseph Bates, né? Uma história muito interessante também, tá? Procura sobre o navio Pitt, é Pitt de Pitt, 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 igual o Pitt dos caça-fantasmas, tá? Pitt, Pitt, P-I-T. Cairn, é quase carne, né? Mas é cairn, é cairn, é o N mudo, tá bom? Pitcairn, beleza? Procura lá depois um pouco também. E, por fim, você também vai poder encontrar coisas sobre o Luther Warren. Tem clube de desbravadores que tem esse nome, sabia? Luther Warren. Warren. E o Harry Fenner. Esse você já ouviu, né, cara? Impossível você não ter ouvido. Esses caras que formaram a sociedade JA, né? A antiga MV, Missionários Voluntários, né? Eita, doido. Tá bom. Então vamos aqui para o final, mais 2 tópicos só e a gente encerra. Fechou? Tá bom? Toma uma água aí, vai no banheirinho. Vou te dar 10 segundos para isso. Vamos lá. 10, 9, 8, 7. Já foi ou tá esperando? Vai lá. 6. E aí? Corre aí. Ah, toma uma água também, vai. 5. Vamos lá, esses 10 segundos estão Nárnia, tá ligado? Túnel de Nárnia. 5. Vamos lá. 4. Respira aí, filho. Vamos lá. 3. Eita, tá terminando. Bom, Douglas. E aí, hein? Já foi? 2, 1. Pá, terminou. Vamos lá. Sonhos e visões e livros, tá bom? Vamos lá. Ellen White, beleza? Agora anota aí. Vamos lá. Todo mundo recuperado? Respirou aí? Pá. Vamos continuar então. Ó. Em 1858, em quando? Quando? Isso, 1858. Ellen White recebeu uma visão sobre o conflito entre Cristo e Satanás. Tá? Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Tá bom? Ela recebeu uma visão a respeito desse conflito ao longo da história. Tá? 2 dias depois dela ter recebido essa visão, em 1858, de Cristo e seus anjos contra Satanás e seus anjos ao longo da história. 2 dias depois, Satanás tentou matá-la. Tentou matá-la. Tá? Para evitar que ela contasse o que ela havia visto. Tá? Mas Deus a protegeu. E ela escreveu o que ela havia visto. Tá bom? É uma história interessante para você saber. Tá? Uma das visões dela. Durante sua vida, Ellen White continuou escrevendo sobre esse grande conflito. E podemos ler sobre o assunto nos livros, e aí você vai ler Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis,
O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Esses livros cobrem a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Patriarcas e Profetas vai contar a história dos patriarcas e dos profetas, os primeiros, tá? Profetas e Reis vai falar da época dos reis de Israel e dos seus profetas e aplicações daquela época. O Desejado de Todas as Nações vai falar sobre os evangelhos e sobre a vida de Cristo. Atos dos Apóstolos vai falar sobre a vida dos apóstolos, o que eles fizeram, e sobre o período pós-ascensão de Jesus. Por fim, Grande Conflito vai falar do quê? Nossos dias, brother. É. E você fica lendo Harry Potter, cabeção. Fica lendo, como que é, o não sei o que lá de raios, lá, você sabe, esses livros, essas bobagens aí, A Culpa é das Estrelas, não sei o quê, sai dessa, cara. Vai ler coisa que vai edificar você. Pega o Grande Conflito. O Grande Conflito eu li algumas vezes já. Tem gente que fala assim, Grande Conflito quando eu pego para ler dá sono. É o capeta, cara, fazendo isso com você. Sai dessa, cara. Pega a Bíblia, a Bíblia me dá sono. É, mas para ver novela não dá, né? Para jogar LOL, né, Fortnite, não sei o que, não dá sono nenhum, né, cara? Futebol pode ser de madrugada, você tá lá. Mas ler a Bíblia, ler o Grande Conflito, me dá sono, fico arrebentado. Eu não consigo, é muitas páginas. Fora. Tá? Vai ler coisa boa. Então vamos lá. Esses livros, eu não tenho livro. Então não tem problema. Você sabe, a internet está aí. Eu mesmo enviei. Eu acho que enviei no grupo de líderes. Ó, Raíssa e Stanley, eu acho que eu mandei no grupo de líderes. Se eu não mandei, vocês me cobram aí. Vocês falam, é mentiroso. Mas eu acho que eu mandei. Um link, que aí você é só clicar em cima do livro, e aí o livro aparece milagrosamente na sua tela. Então, se eu mandei, encaminha para a galera aí, tá? Para o pessoal poder ter acesso a esses livros aí. Tem também um site que é EG Writings, tá? Writings, sabe como que é? Ó, é EGW, Ellen Gold White, tá? EGW Writings, que é de escritos, tá? Writings, é WRI, tá bom? WRITINGS, tá? EGW Writings, tá bom? .org, tá certo? egwritings.org. Mas eu acho que o lance que eu falei para vocês vai estar assim no grupo de líderes e aí a gente manda aí, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Em 1863, a Igreja Adventista então foi organizada, né, oficialmente. Naquele ano, então Ellen White recebeu uma visão mostrando que podemos ter melhor saúde também, tá? Não usando drogas, tabaco, chá, café e carne. E ela também viu a importância do ar puro, da dieta saudável, do exercício físico, do autocontrole, né, a temperança, do repouso suficiente e da confiança em Deus. Isso tudo você tem que ter na sua mente. São os 8 remédios da natureza, tá? Que eu acabei de citar aqui para vocês, tá bom? Mas mais importante, saber que foi no ano que a igreja foi instituída, 1883, no ano que ela foi oficializada. Então, Ellen White recebe a visão, e na visão, então, você vai ter o ensino dos remédios da natureza, tá bom? Então, isso aí é importante. A visão de saúde, tá? Para melhorar a saúde e tudo mais, a saúde do cristão. Beleza? Muito bem. Agora, por fim, por que ler Ellen White? Por que ler? Será que tem razões para isso? Por aí falam que a gente precisa dar 3 razões para que as pessoas pensem ou façam alguma coisa. Eu vou dar para você 5 boas razões para você ler Ellen White, tá bom? Olha só. Vamos ver como ler Ellen White, né? Então, ajuda a compreender melhor o que realmente ocorre no mundo. São profecias, né?
E aí você vai vendo esses movimentos todos, né, do que está acontecendo politicamente, economicamente, ecologicamente, religiosamente. Então, esses livros vão ajudar você a entender muito do que está acontecendo. Primeira coisa, tá? Segundo, entusiasmo você a respeito da segunda vinda de Jesus. É, filho. É. Sabe por quê, mano? Eu vou te falar uma coisa, cara. Porque quando você tá lá ouvindo Vai Malandra, e ouvindo que não sei o quê, e ouvindo que pega aqui, pega colar, e que não sei o que, não sei o que lá, isso aí, cara, vai te estimular para isso, irmão. E é fuma aqui, fuma lá, e bebe de não sei o quê, e sofre que não sei o que lá. A tua vida vai ser isso aí. Essas porcaria. Agora, se você lê coisas que falam da volta de Jesus, brother, aí sim, viu? Tua vida vai ganhar cor, cara. Vai ter esperança, irmão. E a Ellen White faz isso, tá? A gente é o que a gente vê. E o que a gente come também. Mas o que a gente vê. Então, não se engane, brother. Não se engane, tá? Quer ganhar sentido na vida? Ó, lê aí, ó. Vai ler sobre a volta de Jesus. Ellen White fala sobre essas coisas, tá? Ela orienta sobre relacionamentos. Ellen White fala sobre isso também, cara. Tem um livro dela que fala Carta a Jovens Namorados, olha só. Né? Muito bacana. E não só esse livro, tem outros livros que ela dá conselhos sobre família, né? Sobre saúde, né? Isso aí é tudo muito legal. Mas sobre relacionamentos, é bem específico assim. Ela tem muita coisa sobre, tá bom? Então, problema com o pai, com minha mãe. Eu não consigo namorado. Será que eu sou feio demais? Será que eu sou fedido? Será que meu pé é muito grande? Então, tá, vai descobrir lá com a White, tá bom? Coisas boas para você. Apresenta princípios para uma vida melhor, cara. Isso é o que faz. Eu acabei de falar, né? Tem livro de saúde, tem livros que falam sobre questões para você, né? Lidar com finanças, né? Olha só que legal, ela fala de todos os assuntos, cara, sem imaginar. Muito bacana, tá? Mostra com que coisas compensa você se envolver, que é o que eu acabei de falar, cara. Você vai procurar, né? Porcaria, aí você vai virar uma porcaria. Agora, se você procura coisas bacanas, aí você vai ter uma vida bacana também. Tá? Ó, para deixar claro para você, ó, em 1863, a igreja ela é organizada e oficializada, tá bom? É nesse ano, tudo junto. Em 1883 não tem nada, em 1888 você tem uma assembleia, uma conferência geral muito importante para a igreja também, que serviu para definir alguns marcos aí. Mas é tudo 1863, tá? Só essa data aí, tá bom? Você grava dessas coisas. Vamos lá, Stanley. Não sei se você tem como ver, se o pessoal tiver alguma pergunta, aí você manda aqui também para mim. Pode mandar. Tudo é 1863, tá? Isso foi a Andrea, né, que perguntou. E aí a gente já emenda a resposta, tá? Tudo 1863. 83 não, tá bom? Não tem nada em 83 não. Mais alguma pergunta, senhores? Podem enviar. Eu não prometo responder tudo, mas eu prometo que o Stanley e a Raíssa respondem também. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma observação? Alguma coisa a colocar? Alguma rebelião? Hã? Hein? Geralmente tem rebelião. Alguma coisa? Ninguém? Sabe que na última live que eu fiz eu falei umas coisas, tal, foi sobre namoro, né? Eu falei algumas paradas. Apareceu uma menina e falou assim: "Não concordo com você. Foi horrível tudo que você falou. Você é um preconceituoso. Você é um machista, sexista, animista, metodista, batista, taxista, me chamou de todos esses istas aí, cara. E aí, depois ela falou, porque você é da supremacia branca, que nunca passou por um preconceito na vida, é por isso que você fala dessas coisas. Aí eu tive que rir, né, gurizada, porque eu nem sou branco. Ai, meu Deus do céu, mas eu sei que vocês são bem de boa, vocês não estão se rebelando, não, né? Eu acho que ainda não, porque o Stanley não mandou nada, então tá tudo certo. E aí, Raíssa, tem alguma rebelião? Alguma pergunta?
Como é que estamos aí? Tudo certo, tudo certo. Só o Certo? André que tinha feito aquela pergunta, já foi respondido, tá tudo certinho. Então, Ah, tranquilos. é? Só André que se revelou. Só. Bom, Tá acho que bom. então é isso, né? Acho que não tem mais perguntas. Pastor, muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu domingo para ensinar a gente sobre Ellen White. Muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a você aí que assistiu a live, ficou até o final. Também tirou o tempinho do domingo para aprender. E agora é o momento de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui, você anotou tudo que o pastor Jefferson falou. Que vai ter uma prova, tá bem facinha. Se você prestou atenção e anotou, você vai tirar 10. Nós vamos disponibilizar o link da prova lá na descrição desse vídeo, que vai ficar salvo aqui no canal. E também nós vamos disponibilizar como um brinde, um material de apoio para você. Material para te ajudar a ir super bem na prova, tá bom? Lembrando, não vale copiar, hein? A gente tá ligado, não pode copiar. Então, a gente já, encerrando a live aqui, a gente já vai deixar lá para você. Então, muito obrigada, pastor, mais uma vez. A gente pode fazer uma oração para a gente encerrar? Ora para a gente, por favor. Vamos orar então. Vamos orar aí, coisa. Fecha o olhão. Senhor Deus Eterno Pai, obrigado porque a gente teve aqui esses momentos, né? Foram muito bons para a gente poder aprender mais e também poder ficar mais esperto, mais ligado, né, com respeito à tua salvação. Então, eu peço que o Senhor abençoe mais uma vez todo mundo que assistiu, abençoe a direção do clube, a Raíssa, a diretora, Pai, cada desbravador, cada lar, por favor, que o Senhor guarde e ajude sempre, livre do mal. Nos dá um bom domingo, Pai. A gente espera passar ele do teu lado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Então, mais uma vez, obrigada, pastor. Obrigada, galerinha aí do YouTube. E até a próxima. Um bom domingo, feliz semana. Tchau. Tchau, falou, gurizada.